Sabe como é o metrô de São Paulo às 6 da tarde, né? Aquela confusão de gente, um mar de cabeças, o cheiro de pão de queijo amanhecido das lanchonetes da estação, misturado com o perfume barato de quem trabalhou o dia inteiro. É um formigueiro humano, onde ninguém se olha. E no meio desse formigueiro estava o Lucas. O Lucas era o que a gente chama hoje em dia de zumbi de tela. Se você visse o Lucas andando pela plataforma da linha verde, ia achar que ele tinha um problema crônico no pescoço, porque o queixo dele estava sempre colado no peito. O mundo dele tinha exatamente 6 polegadas, que era o tamanho da tela do celular dele. Ele trabalhava numa agência lá na Paulista, dessas que sugam a alma da gente, e o único refúgio dele era aquele brilho azulado do aparelho. Ele entrava no vagão no piloto automático. Ele não precisava olhar para saber onde estava a porta, onde estava o ferro para segurar, ou onde estavam os pés das pessoas para não pisar neles. Ele tinha desenvolvido um tipo de radar, sabe? Um sensor de gente chata e de espaço vazio. Enquanto o trem corria por debaixo da terra, o Lucas estava em outro planeta. Ele estava vendo vídeos de receita que nunca ia fazer, curtindo foto de gente que ele nem gostava tanto assim, e respondendo e-mail de trabalho que podia muito bem esperar até o dia seguinte. Do outro lado do mesmo vagão, encostada na porta que não ia abrir naquela estação, estava a Mariana. A Mari era igualzinha. Se o Lucas era o rei do scroll infinito, ela era a rainha. Ela usava uns fones de ouvido enormes, daqueles que cancelam o ruído do mundo, e ficava ali, mergulhada num podcast sobre crimes reais ou numa playlist de indie rock que fazia ela se sentir num filme triste. A Mari morava em São Paulo há 5 anos, mas se você perguntasse para ela a cor dos olhos do porteiro do prédio dela, ela não saberia dizer. Ela vivia naquela bolha de vidro e silêncio digital. O engraçado, minha gente, é que o Lucas e a Mari eram vizinhos de porta. Isso mesmo, porta com porta. No 3º andar de um predinho antigo ali na Bela Vista, um desses prédios que ainda tem taco de madeira e vizinho que reclama de salto alto. Eles moravam a menos de 2 metros um do outro há 3 anos. O Lucas já tinha ouvido a descarga da Mari de madrugada. A Mari já tinha sentido o cheiro do café que o Lucas queimava quase todo dia de manhã. Mas eles nunca tinham trocado um bom dia de verdade. No máximo, um resmungo de cabeça baixa quando se cruzavam no corredor, cada um com o olho colado no próprio celular, torcendo para o elevador chegar logo para não ter que puxar assunto sobre o tempo. Naquela terça-feira, o metrô estava mais cheio do que o normal. Sabe dia de chuva em São Paulo? Pois é, a cidade vira um caos. O trânsito para e todo mundo corre para o subterrâneo achando que vai ser mais rápido. O vagão estava um forno. O Lucas estava lá, suando a camisa social, tentando equilibrar a mochila entre as pernas, enquanto digitava uma mensagem super importante num grupo de amigos sobre o churrasco do próximo domingo. A Mari estava a 3 metros dele, tentando ignorar o cotovelo de um senhor que insistia em cutucar a costela dela a cada solavanco do trem. O trem saiu da estação Trianon-MASP e começou aquele trecho longo e escuro em direção à Consolação. O barulho dos trilhos era aquele vucu-vucu, ritmado que quase faz a gente dormir se não estivesse sendo esmagado por estranhos. E foi exatamente nesse momento, entre uma estação e outra, que o destino resolveu dar um peteleco na realidade. Primeiro, veio um estalo, um barulho seco, como se algo tivesse quebrado lá fora. Depois, um clarão rápido, seguido por um som de metal raspando em metal que fez todo mundo segurar firme onde dava. O trem deu um tranco violento, jogando todo mundo para frente. O Lucas quase engoliu o celular. A Mari só não caiu porque a massa de gente impediu que ela tivesse espaço para ir para o chão. E aí, o silêncio. Não era um silêncio comum. Era aquele silêncio de quando a energia acaba de uma vez. O zumbido do ar-condicionado parou. As luzes de emergência, aquelas fraquinhas e avermelhadas, demoraram uns segundos para acender. O trem parou morto no meio do túnel. Escuridão total lá fora e um breu quase completo lá dentro. A primeira reação de todo mundo, claro, foi olhar para o celular. Mas aí veio o desespero moderno. O sinal tinha sumido. Sem 4G, sem Wi-Fi, sem nada. As pessoas começaram a levantar os aparelhos para o alto, como se estivessem fazendo uma oferenda para os deuses das telecomunicações. Mas não adiantava. O túnel era de concreto grosso
e a energia tinha caído geral. O Lucas sentiu um frio na espinha. Sem o celular funcionando, ele se sentiu pelado. Ele olhou para a tela e viu apenas o reflexo do próprio rosto, assustado, iluminado pelo brilho que logo se apagaria porque a bateria estava nas últimas. Ele suspirou fundo, sentindo o ar começar a ficar pesado dentro do vagão parado. Foi nesse instante que ele levantou a cabeça. Não por vontade própria, mas porque não tinha mais nada para olhar lá embaixo. Do outro lado, a Mari também tinha tirado os fones. O silêncio do túnel era mais alto do que qualquer música. Ela guardou o celular na bolsa, com as mãos tremendo um pouco. Ela tinha um pouco de claustrofobia, coisa pouca, mas estar presa num tubo de ferro debaixo da terra não ajudava em nada. Ela olhou em volta buscando algum rosto que parecesse calmo. No meio daquela penumbra, os olhos dos dois se cruzaram. Foi um choque. Sabe quando você leva um susto de leve e o coração dá uma sambada no peito? Foi assim. O Lucas olhou para aquela menina de óculos de armação redonda e pensou: eu conheço esse rosto de algum lugar. A Mari olhou para o rapaz de barba rala e camisa amassada e teve a mesma sensação de déjà vu. Mas não era aquele reconhecimento de quem se vê todo dia. Era um reconhecimento estranho, como se eles fossem dois fantasmas que finalmente tivessem se tornado sólidos. Eles estavam tão acostumados a se ignorar no corredor do prédio, a serem apenas o vizinho do 32 e a vizinha do 31, que o cérebro deles demorou para processar que aquela pessoa ali, no meio do caos do metrô, era a mesma que morava a parede de distância. Tá tudo bem? O Lucas perguntou. A voz dele saiu meio rouca, de quem não falava com ninguém há horas. Foi a primeira vez que ele falou com ela em 3 anos. A Mari deu um sorriso nervoso, daqueles que a gente dá quando não sabe se chora ou se corre. Acho que sim. Só um susto, né? São Paulo não é para amadores. Pois é, respondeu o Lucas, dando um passo curto para mais perto, tentando fugir do aperto de um cara que estava bufando do lado dele. Parece que a cidade resolveu desligar o disjuntor hoje. Eles ficaram ali se olhando por alguns segundos. Era estranho como, sem o brilho do celular para distrair, as pessoas pareciam mais reais. O Lucas reparou que a Mari tinha uma pintinha bem perto do olho esquerdo. A Mari reparou que o Lucas tinha um jeito engraçado de morder o lábio quando estava nervoso. Você... A Mari começou franzindo a testa, tentando buscar na memória as imagens borradas dos encontros rápidos no elevador. Você não mora lá na Bela Vista? Naquela rua que tem a padaria que o pão é sempre meio murcho? O Lucas arregalou os olhos. O susto do metrô parado foi substituído por uma surpresa genuína. Moro no prédio das Palmeiras, o prédio antigo. Não brinca que você é a moça do 31? A Mari soltou uma risada curta, uma risada de alívio que quebrou um pouco a tensão do vagão. Eu mesma, Mariana. E você é o cara que ouve música alta no sábado de manhã enquanto limpa a casa, né? O Lucas ficou vermelho, mas de um jeito bom. Putz, desculpa por isso. É o único jeito de eu criar coragem para passar pano no chão. Sou o Lucas. Prazer. Finalmente. Ali no meio do escuro, cercados por centenas de pessoas que reclamavam, suavam e xingavam a companhia do metrô, o Lucas e a Mari começaram a conversar. E não era conversa de "oi, tudo bem". Era conversa de verdade. Eles começaram a rir da ironia da situação. Como é que 2 vizinhos de porta precisaram de um apagão geral e de um trem quebrado debaixo da terra para finalmente se apresentarem? 3 anos, Mari, disse o Lucas balançando a cabeça. 3 anos que a gente mora um do lado do outro, e eu não sabia nem o seu nome. Eu passava por você e ficava vendo se meu chefe tinha respondido o Slack. E eu ficava vendo vídeo de gatinho para fingir que não estava vendo ninguém, confessou ela, sentindo um peso sair das costas. É doido, né? A gente mora na mesma cidade, no mesmo prédio, pega o mesmo metrô, mas a gente vive em ilhas diferentes. Enquanto o tempo passava e o resgate não vinha, o vagão começou a esquentar de verdade. As pessoas ao redor estavam ficando impacientes. Tinha gente querendo abrir a porta na marra, gente gritando que ia processar o Estado, criança começando a chorar. Mas ali, naquele pequeno espaço entre o Lucas e a Mari, parecia que tinha sido criada uma redoma. Eles continuaram falando. Ele contou que era de Ribeirão Preto e que tinha vindo para São Paulo para tentar a sorte na publicidade, mas que às vezes sentia falta de ver o horizonte sem um prédio no meio. Ela contou que era de Curitiba, designer freelancer, e que amava o agito da capital, mas que odiava o fato de ninguém se conhecer de verdade. Eles descobriram que ambos
Odiavam o síndico do prédio, o seu antenor, que era um senhor ranzinza que implicava com qualquer vaso de planta no corredor. O seu antenor é uma figura, riu o Lucas. Ele uma vez me deu uma bronca porque eu deixei o lixo fora do horário por 5 minutos. Comigo ele implicou por causa das minhas entregas de comida. Disse que o entregador estava fazendo muito barulho com a moto, completou a Mari, rindo junto. A conversa fluía fácil, como se eles fossem velhos amigos que tinham se perdido e se reencontrado. O medo de estar preso no túnel ainda estava lá, no fundo da mente, mas a conexão que estava se formando ali na frente era muito mais forte. Pela primeira vez em muito tempo, o Lucas não sentiu vontade de checar o celular. Ele não queria saber o que estava acontecendo no Instagram. Ele queria saber por que a Mari tinha escolhido morar em São Paulo e qual era o sonho dela. Só que, enquanto eles mergulhavam nessa conversa, o clima no vagão começou a mudar. O calor estava ficando insuportável e a falta de informação estava deixando todo mundo tenso. Foi quando uma voz rouca e metálica ecoou pelos alto-falantes do trem, falhando, como se viesse de muito longe. Atenção, passageiros! Estamos com uma falha técnica na rede de alimentação. Pedimos que mantenham a calma. As equipes de emergência já estão a caminho para realizar a evacuação pelo túnel. A palavra evacuação caiu como uma bomba no vagão. O murmúrio virou gritaria. As pessoas começaram a se empurrar. O Lucas viu o rosto da Mari empalidecer. Ela olhou para as janelas escuras, para o túnel negro lá fora que seria o único caminho de saída. E a respiração dela começou a ficar curta. Lucas, eu não sei se consigo, sussurrou ela, a voz tremendo de verdade agora. Eu tenho muito medo de lugar fechado assim, andar no túnel, no escuro. O Lucas, que até 5 minutos atrás era um completo estranho, sentiu um instinto de proteção que ele nem sabia que tinha. Ele deu um passo à frente, ignorando as pessoas que o empurravam, e segurou a mão da Mari. A mão dela estava gelada. Ei, olha para mim, disse ele, com uma firmeza que surpreendeu até a ele mesmo. Não olha para o túnel, não olha para as pessoas. Olha para mim, a gente mora no mesmo andar, lembra? A gente vai sair daqui e eu vou te pagar um café naquela padaria do Pão Murcho, só para a gente poder reclamar do seu antenor em paz. Eu não vou soltar a sua mão, tá bom? A Mari olhou nos olhos dele. Naquela luz vermelha de emergência, o Lucas não era mais apenas o vizinho do 32. Ele era a âncora dela no meio de um naufrágio. Ela apertou a mão dele de volta, com tanta força que os dedos chegaram a ficar brancos. Tá bom, ela respondeu, tentando controlar a tremedeira. Você promete? Prometo. Palavra de vizinho. Nesse momento, as portas do metrô se abriram com um estalo pneumático, revelando a escuridão do túnel iluminada apenas pelas lanternas dos guardas que vinham lá longe. O caos começou de verdade, com todo mundo querendo sair ao mesmo tempo. Mas o Lucas e a Mari ficaram ali de mãos dadas, esperando o momento certo de dar o primeiro passo para fora da segurança do vagão e para dentro do desconhecido. A tecnologia tinha falhado, o sistema tinha caído, a cidade tinha parado. Mas ali, no meio do nada, sob o asfalto da Avenida Paulista, 2 pessoas que tinham passado anos se ignorando estavam prestes a começar a jornada mais importante de suas vidas. E a primeira parte dessa jornada era simplesmente caminhar, um passo de cada vez no escuro, segurando a mão de alguém que até pouco tempo era apenas uma sombra no corredor. O Lucas deu o primeiro passo para fora do vagão, sentindo o pé afundar naquele cascalho grosso que fica entre os trilhos. Era um terreno traiçoeiro, cheio de graxa e poeira de ferro, mas ele nem ligou. A prioridade dele era a mão da Mari, que continuava agarrada na dele como se fosse um bote salva-vidas. Quando ela pulou, o corpo dela cambaleou um pouco, e o Lucas a segurou pela cintura por um breve segundo para garantir que ela não fosse direto para o chão. Cuidado aí, o chão é todo irregular, ele avisou, a voz baixa, tentando manter a calma no meio daquela confusão. As pessoas estavam saindo como podiam. Tinha gente usando a lanterna do celular, mas a luz era fraquinha e criava sombras gigantescas e assustadoras nas paredes de concreto do túnel. O ar ali embaixo era diferente, sabe? Tinha um cheiro de metal quente, de óleo velho e de uma umidade que parecia carregar o cansaço de milhões de pessoas que passavam por ali todo santo dia. Era abafado, um calor que não vinha do sol, mas do próprio concreto que tinha guardado o mormaço da cidade o dia inteiro. Tá tudo bem, Mari?
Ele perguntou, sentindo que ela ainda estava meio rígida, com os ombros encolhidos. Tô tentando não pensar que tem toneladas de terra e asfalto em cima da gente agora, ela respondeu, dando um risinho nervoso que terminou num suspiro. Se eu parar de falar, você me cutuca? Preciso manter o cérebro ocupado. Pode deixar. E para manter o cérebro ocupado, vamos continuar aquela história. Você disse que é designer, né? Faz o que exatamente? Além de ignorar vizinhos no elevador, claro. A Mari deu um passo cuidadoso, desviando de um cabo grosso que passava pelo chão. Eu faço identidade visual. Sabe, logotipos, cores de marcas, essas coisas. Trabalho muito em casa, por isso que você quase não me vê. Ou não me via. Eu fico enfurnada naquele apartamento com 3 telas ligadas ao mesmo tempo, vivendo de café e entrega de aplicativo. E você? Publicidade na Paulista soa como coisa de quem não dorme. E não durmo mesmo. Lucas riu, ajudando-a a subir num pequeno degrau de concreto na lateral do túnel. Eu sou redator. Passo o dia tentando convencer as pessoas de que elas precisam de coisas que elas não sabiam que existiam. É um trampo meio maluco, sabe? A gente vive numa bolha de métricas, curtidas e engajamento, mas no fim do dia, eu chegava em casa e a única interação real que eu tinha era com o porteiro, e olhe lá. Eles caminhavam devagar, seguindo o fluxo da multidão que era guiada pelos guardas do metrô lá na frente. O som dos passos de centenas de pessoas no cascalho criava um ruído rítmico, quase hipnótico. De vez em quando, alguém reclamava do calor ou de ter pisado em algo que não devia, mas, no geral, o silêncio era maior do que a gente esperaria de um bando de paulistano preso num túnel. Era como se o escuro tivesse imposto um respeito forçado a todo mundo. Sabe o que é engraçado? A Mari disse, a voz dela ficando mais firme conforme eles andavam. Eu sei exatamente o dia que você se mudou. Foi num sábado de chuva, e você estava tentando subir com uma poltrona azul que não cabia no elevador. Eu estava saindo para buscar uma pizza e quase te ajudei, mas aí meu celular apitou com uma notificação e eu simplesmente mergulhei na tela e passei por você como se você fosse um móvel do corredor. O Lucas parou por 1 milésimo de segundo, surpreso. Aquela poltrona azul. Cara, eu quase morri para subir com aquilo pela escada. E você me viu? Eu lembro de uma pessoa passando, mas eu estava tão focado em não deixar a poltrona cair no meu pé que eu nem olhei para cima. Se eu soubesse que era você, teria pedido um help. Pois é, a gente vive assim, né? A Mari comentou. E agora, ela já não apertava a mão dele com tanta força. O toque era mais suave, quase um caminhar de mãos dadas de quem está num parque e não num túnel de metrô. A gente se protege atrás dessas telas para não ter que lidar com o desconhecido. É mais fácil dar um like numa foto de um estranho do que dar um bom dia para o vizinho. A tela é um escudo, Lucas. E hoje, o escudo quebrou. Eles continuaram andando, e por um momento, o Lucas sentiu aquela coceira na mão. Sabe aquela vontade automática de levar a mão ao bolso, pegar o celular e ver se tinha alguma mensagem nova? Ele sentiu isso umas 3 vezes nos primeiros 10 minutos de caminhada. Mas aí ele olhava para o lado, via o perfil da Mari iluminado pelos flashes ocasionais de outros celulares e percebia que aquela conversa, ali no escuro, era muito mais interessante do que qualquer trend do momento. Você tem plantas no seu apartamento? Ele perguntou do nada, querendo saber mais detalhes da vida que acontecia do outro lado da parede da sala dele. Tenho uma floresta. Ela riu, parecendo bem mais relaxada agora. Minha varanda é cheia de jiboias, suculentas e um pé de manjericão que teima em não morrer. Eu converso com elas, acredita? Às vezes acho que são as únicas que me ouvem de verdade em São Paulo. Então é por isso que às vezes eu ouço um som de água de manhã cedo. Eu achava que era infiltração no meu banheiro. O Lucas exclamou, e os dois caíram na risada, o que fez um senhor que caminhava logo atrás olhar para eles com uma cara de quem não estava entendendo nada. É a rega das 7 da manhã, Lucas. Desculpa se eu molhei sua parede invisível, ela brincou. E você? Qual é o seu barulho que eu ouço e não sei o que é? Tem um tum-tum-tum que rola às vezes de madrugada. Ah, isso... Ele ficou meio sem jeito. Eu comprei um daqueles pads de bateria eletrônica. Às vezes, quando o dia no trampo é muito estressante, eu fico lá batucando com o fone de ouvido para desestressar. Eu achei que ninguém ouvia porque é eletrônico, mas esqueci que as paredes daquele prédio são feitas de papel de seda. Pois saiba que você tem ritmo, viu? Ela deu um tapinha de leve no braço dele. Melhor que o vizinho do 42,
que resolveu aprender flauta doce no meio da pandemia. Aquilo sim era um crime contra a humanidade. A conversa deles era um contraste absurdo com o ambiente. Em volta, o clima era de fim de mundo em miniatura. As pessoas estavam suadas e irritadas, algumas crianças começavam a reclamar de cansaço. Mas o Lucas e a Mari pareciam estar em outro lugar. Eles estavam descobrindo que tinham o mesmo gosto por filmes de terror antigos, que ambos achavam o café da esquina superfaturado e que compartilhavam o mesmo trauma de infância com um palhaço que aparecia nas festas do bairro onde cresceram. De repente, o grupo parou. Lá na frente, dava para ver uma luz diferente. Não era a luz fria dos celulares, nem a luz vermelha de emergência. Era uma luz amarelada mais forte que vinha da plataforma da estação Consolação. Os guardas começaram a organizar a subida. Tinha uma escada de metal improvisada para tirar as pessoas do nível dos trilhos e colocá-las na plataforma. Chegamos, disse o Lucas, sentindo uma mistura de alívio e uma pontinha de tristeza. Aquela bolha que eles criaram no escuro estava prestes a estourar com a luz da estação. Chegamos, a Mari repetiu, olhando para a plataforma cheia de gente, policiais e funcionários do metrô. Na hora de subir a escada, o Lucas foi primeiro e depois estendeu a mão para ajudar a Mari. Quando ela alcançou a plataforma, a luz forte da estação, que estava operando com geradores, fez os dois piscarem meio zonzos. Eles estavam cobertos de uma poeira cinzenta. O cabelo da Mari estava meio bagunçado e a camisa do Lucas tinha uma mancha de graxa no ombro. Mas eles se olharam e sorriram. Sobrevivemos à primeira fase do apocalipse, brincou ela, limpando o suor da testa. Agora falta a segunda fase. Sair daqui e ver como está a Paulista, disse o Lucas. Eles subiram as escadas rolantes paradas, o que é um exercício físico que ninguém em São Paulo gosta de fazer. Mas eles foram conversando, nem sentiram o peso das pernas. Quando chegaram no nível das catracas, viram que a situação lá fora era mais séria do que imaginavam. Não era só o metrô. A Avenida Paulista estava completamente no escuro. Os prédios, os outdoors gigantes, os semáforos, tudo apagado. Só se via as luzes dos carros, que formavam rios vermelhos e brancos no meio do breu. Caramba, Lucas, apagou a cidade toda, a Mari disse, chegando perto da saída da estação. Eles saíram para a calçada e o choque foi grande. A Paulista sem luz é uma imagem que assusta. Aquela avenida que nunca dorme, que está sempre gritando com luzes de LED, parecia um deserto de concreto. O barulho das buzinas estava mais alto do que nunca, porque o trânsito estava um nó cego sem os semáforos. E agora? Ela perguntou, olhando para os lados. Não tem ônibus, o metrô parou, o sinal do celular continua morto. Acho que o jeito é ir a pé. A pé até a Bela Vista é uma caminhada boa, mas acho que é a única opção. Você aguenta? O Lucas olhou para os pés dela, que estava com um tênis confortável, por sorte. Com certeza, perto do que a gente acabou de andar lá embaixo, a Paulista é um tapete. Eles começaram a descer a avenida em direção à Consolação, para depois cortar caminho pelas ruas internas até o prédio deles. A caminhada foi reveladora. Sem as luzes da cidade, o céu de São Paulo apareceu de um jeito que o Lucas nunca tinha visto. Dava para ver estrelas. Poucas, claro, por causa da poluição, mas elas estavam lá, brilhando teimosas sobre os arranha-céus escuros. Olha aquilo, o Lucas apontou para cima. Faz quanto tempo que você não olha para as estrelas aqui em São Paulo? Acho que nunca, a Mari respondeu, parando por um segundo para admirar. Eu estou sempre olhando para o chão para não pisar em buraco, ou olhando para a tela para não ter que olhar para as pessoas. É bonito, né? De um jeito meio assustador, mas bonito. Enquanto andavam, eles cruzaram com cenas que pareciam de filme. Pessoas sentadas no meio-fio conversando, donos de bares acendendo velas nas mesas, gente ajudando a organizar o trânsito com lanternas de mão. A cidade, sem a tecnologia, estava sendo obrigada a ser humana de novo. Engraçado, né? Comentou o Lucas enquanto eles viravam a esquina para entrar nas ruas mais calmas da Bela Vista. A gente precisou de um apagão para se enxergar. Eu moro do seu lado há 3 anos, Mari. 3 anos! Eu podia ter te ajudado com a pizza, podia ter te oferecido um café, podia ter reclamado do seu antenor com você na padaria, e eu perdi todo esse tempo olhando para uma tela de vidro. A Mari olhou para ele, e no escuro da rua, os olhos dela brilharam com o reflexo dos faróis de um carro que passava. Eu também, Lucas.
Eu vivia numa solidão acompanhada de 10.000 seguidores, sabe? Tanta gente perto no digital, mas ninguém para me dar a mão se eu sentisse medo no escuro. A gente se viciou na facilidade de não ter que se envolver de verdade. Eles chegaram na frente do prédio. O prédio das Palmeiras parecia uma silhueta gigante e silenciosa. O portão de ferro, que costumava ser aberto pelo controle remoto, teve que ser aberto na chave pelo seu antenor, que estava lá com uma lanterna de cabeça, parecendo um mineiro de carvão, reclamando com quem passasse. "Boa noite, seu antenor", o Lucas disse com um entusiasmo que claramente irritou o velho. "Boa noite nada. Um caos esse país, uma vergonha. E vocês dois chegando juntos? Desde quando se conhecem?" O síndico resmungou desconfiado. A Mari deu uma risadinha e piscou para o Lucas. "Ah, seu antenor, a gente se conhece há 3 anos. Só que a gente só resolveu se apresentar hoje. Eles subiram as escadas, já que o elevador obviamente não funcionava. 3 andares, no escuro, mas nenhum dos dois reclamou. Quando chegaram no patamar do 3º andar, pararam em frente às portas 31 e 32. O silêncio do corredor era quebrado apenas pelo som da respiração deles, um pouco acelerada pela subida. "Bom, entregue em casa", disse o Lucas, relutante em soltar a mão dela, que ele tinha voltado a segurar durante a caminhada pela rua escura. Chegamos", a Mari respondeu, olhando para a porta dela e depois para ele. "Obrigada, viu, por não ter soltado minha mão lá embaixo. Eu acho que teria tido um troço se estivesse sozinha." "Que isso, vizinha. Eu que agradeço. Você foi a melhor companhia de apagão que eu já tive. Na verdade, foi a melhor conversa que eu tive em meses." Eles ficaram ali, naquele momento meio estranho, meio mágico, onde ninguém quer ir embora, mas sabe que precisa entrar. O Lucas buscou no bolso a chave, e a Mari fez o mesmo. "O convite do café ainda está de pé?" ela perguntou, já com a mão na maçaneta. "Mesmo que o pão seja murcho?" "Com certeza. E se a padaria estiver sem luz amanhã, eu faço um café lá em casa. Eu prometo não queimar o pó dessa vez." Ele sorriu. "Combinado, vizinho. Boa noite, Lucas." "Boa noite, Mari." Cada um entrou para o seu apartamento. O Lucas fechou a porta e, pela primeira vez, não correu para colocar o celular no carregador. Ele caminhou até a janela da sala, olhou para a rua escura e depois para a parede que o separava da Mari. Ele encostou a mão na parede fria e sentiu um calorzinho no peito. Do outro lado, a Mari fazia a mesma coisa, sorrindo para o escuro, sentindo que, pela primeira vez em anos, ela não estava realmente sozinha naquele apartamento cheio de telas apagadas. Eles estavam a poucos metros de distância, mas agora, o muro que os separava não era mais feito de indiferença digital. Era só uma parede de tijolos, e eles já tinham aprendido o caminho para dar a volta nela. A luz voltou às 3 e pouco da manhã. Foi aquele plim coletivo que acontece nos prédios antigos quando a energia resolve dar as caras de novo. O micro-ondas apitou. A geladeira deu aquele suspiro de alívio e começou a roncar, e a luz do corredor que o seu antenor tinha esquecido acesa brilhou por debaixo da porta do Lucas. Mas o sinal mais barulhento da volta da civilização não veio dos eletrodomésticos, veio do celular. O aparelho do Lucas, que estava em cima do criado mudo, parecia que ia explodir. Eram centenas de notificações chegando de uma vez só. Grupos de WhatsApp da agência, mensagens da mãe preocupada em Ribeirão Preto, e-mails de clientes querendo saber de prazos, curtidas em fotos antigas. O brilho azulado inundou o quarto escuro, pulsando como um coração frenético. O Lucas esticou o braço, o hábito de 3 anos mandando ele desbloquear a tela antes mesmo de abrir os 2 olhos. Ele sentiu o metal frio do aparelho e, por um segundo, o polegar dele quase obedeceu ao comando automático do scroll. Mas aí ele parou. Ele lembrou do cheiro de metal queimado do túnel, do aperto firme da mão da Mari e daquela conversa que parecia ter durado uma vida inteira, mas que o tempo do relógio dizia ter sido apenas algumas horas. Ele olhou para o teto, onde a sombra do ventilador de teto agora girava devagar, e percebeu que aquele silêncio do apagão tinha deixado um rastro dentro dele. Ele não queria ver o que o mundo digital tinha a dizer. Ele queria saber se a vizinha do 31 estava bem. Do outro lado da parede, a Mari teve a mesma reação. O celular dela, carregando na tomada, não parava de vibrar. Era o barulho da ansiedade moderna batendo na madeira da mesa. Ela sentou na cama, o cabelo todo bagunçado, e olhou para o aparelho.
Antigamente, ela ia passar as próximas 2 horas respondendo todo mundo, vendo os memes sobre o apagão e postando um story dramático sobre como ela quase morreu no metrô. Mas ela não fez nada disso. Ela levantou, foi até a cozinha, abriu a janela e respirou o ar úmido da madrugada de São Paulo. A cidade estava acesa de novo, mas ela se sentia diferente. O sol nasceu naquela quarta-feira com uma preguiça típica de quem sabe que o dia vai ser longo. O Lucas acordou antes do despertador. Ele tomou um banho caprichado, passou um perfume que guardava para ocasiões especiais e, pela primeira vez na vida, não checou o feed de notícias enquanto tomava café. Ele ficou ali, olhando para a parede da sala, imaginando o que a Mari estaria fazendo. Será que ela ia lembrar do café? Ou será que, com a volta da luz, a magia do túnel tinha evaporado? Às 8h30, ele tomou coragem. Ele saiu do apartamento, mas em vez de ir direto para o elevador, ele deu 2 passos para a esquerda e parou na frente da porta 31. O coração dele estava batendo mais forte do que no momento em que o metrô parou no escuro. Ele deu 3 batidinhas leves. Quem é? A voz da Mari veio lá de dentro, meio abafada. É o vizinho do 32, o batedor de bateria eletrônica. A porta se abriu devagar. A Mari estava pronta, com uma bolsa a tiracolo e um sorriso que parecia iluminar o corredor mais do que as lâmpadas fluorescentes do seu antenor. Achei que você ia dar o cano, ela disse, ajeitando os óculos. Jamais. Palavra de vizinho é sagrada. O Lucas respondeu, sentindo um alívio enorme. E aí pronta para o pão murcho mais famoso da Bela Vista? Eles desceram as escadas, rindo do seu antenor que já estava no térreo reclamando com o lixeiro sobre o barulho do caminhão. Quando chegaram na calçada, a Paulista já estava naquele ritmo de sempre. Carro para todo lado, gente correndo, o barulho das obras e o cheiro de poluição misturado com o de gordura das lanchonetes. Mas eles caminhavam num ritmo diferente. Eles não estavam com o pescoço curvado. Eles estavam olhando para as fachadas dos prédios, para as árvores que teimavam em crescer no meio do asfalto, e principalmente um para o outro. A padaria estava lotada, era aquele caos de manhã em São Paulo. Gente pedindo média com pão na chapa, o barulho da máquina de café, o tilintar de colheres. Eles conseguiram uma mesinha apertada no canto, daquelas que balançam quando você encosta o cotovelo. 2 pingados e 2 pães na chapa, por favor. E capricha na manteiga. O Lucas pediu para o garçom que nem olhou para ele, só anotou e saiu voando. Você sabe que a gente vai chegar atrasado no trampo, né? A Mari comentou, mas ela não parecia nem um pouco preocupada. O mundo parou ontem, Mari. Acho que o meu chefe consegue sobreviver sem o meu relatório por mais meia hora. Sabe o que eu fiz hoje? Eu silenciei todas as notificações do meu celular. Foi a coisa mais libertadora que eu fiz nos últimos 3 anos. A Mari riu, os olhos brilhando. Eu também. Quer dizer, eu não silenciei tudo, mas deixei o celular no fundo da bolsa. É estranho, parece que eu estou sem uma perna, mas ao mesmo tempo me sinto mais leve. Ontem, lá embaixo, eu percebi que eu não conhecia ninguém da minha rua, mas sabia a vida inteira de uma influenciadora que mora em Miami. Que doideira a gente virou, né? O café chegou, quente e forte, do jeito que só padoca de São Paulo sabe fazer. O pão não estava tão murcho assim, talvez porque a fome e a companhia fizessem tudo parecer melhor. Eles conversaram sobre coisas que não cabem num aplicativo. Ele contou do medo que tinha de altura. Ela contou que o sonho dela era abrir um estúdio de design voltado para ONGs. Eles descobriram que tinham o mesmo hábito de comprar livros e não ler, e que ambos eram viciados em coxinha de posto de gasolina de madrugada. Mari, o Lucas disse, ficando um pouco mais sério enquanto mexia o resto do açúcar no fundo da xícara. Eu estava pensando, se aquele apagão não tivesse acontecido, a gente ia continuar passando um pelo outro no corredor por mais 10 anos, sem saber o nome um do outro. Provavelmente, ela concordou, suspirando. A gente ia envelhecer um do lado do outro, ouvindo os barulhos da vida um do outro através da parede, mas sendo completos estranhos. São Paulo é uma cidade de milhões de pessoas sozinhas, Lucas. A tecnologia só deu um jeito da gente não notar essa solidão. Eles saíram da padaria e caminharam até a entrada do metrô Consolação. O fluxo de pessoas entrando na estação era aquele mar de gente de sempre. E como se fosse um espelho do que eles eram antes, quase todo mundo ali estava de cabeça baixa. Era uma fileira de zumbis digitais, cada um na sua bolha, cada um na sua ilha de 6 polegadas.
Dá até um nervoso ver isso agora, né? O Lucas comentou parando na frente da catraca. Dá sim, parece que a gente acordou de um transe e todo mundo continua dormindo. A Mari respondeu. Eles pegaram o trem juntos. O vagão estava cheio, mas não entupido como no dia anterior. Eles ficaram de pé, um de frente para o outro, segurando no ferro. O celular do Lucas vibrou no bolso. Ele sentiu a vibração, mas não teve a menor vontade de tirar o aparelho de lá. Ele preferiu ficar olhando para o reflexo da Mari na janela do metrô, enquanto o trem corria pelo túnel, agora todo iluminado. Sabe o que é o mais louco? Ela disse baixinho, para que só ele ouvisse no meio do barulho dos trilhos. Eu não sinto mais medo desse túnel. Nem eu, ele sorriu. Acho que o escuro ensinou a gente a enxergar melhor. Eles se despediram na estação Trianon-MASP. Ele descia ali, ela seguia mais uma estação. A gente se vê no corredor? Ele perguntou já saindo pela porta. No corredor não, ela respondeu com um sorriso travesso. Me encontra no terraço do prédio às 7? Eu levo um vinho barato e a gente vê se consegue achar mais estrelas hoje. Sem celular. Fechado. Sem celular. O dia do Lucas na agência foi o mais produtivo e, ao mesmo tempo, o mais calmo da vida dele. Os colegas estranharam. O Lucas tá meio zen hoje, né? Comentou a recepcionista. Ele não entrou em discussões inúteis no grupo da empresa. Não ficou vendo vídeos de fofoca na hora do almoço. Ele estava presente. Ele olhava para as pessoas nos olhos quando falava com elas. Ele percebeu que a tia da limpeza, a dona Cida, tinha netos gêmeos e que o porteiro do prédio comercial estava com dor nas costas. O mundo tinha ficado maior, mais colorido e muito mais barulhento, mas de um jeito bom. Às 7 da noite, o Lucas estava no terraço do prédio das Palmeiras. Era um espaço meio abandonado, com uns vasos de barro quebrados e uma vista incrível para o mar de prédios da região central. A Mari chegou logo depois, trazendo uma garrafa de um tinto qualquer e 2 copos de plástico. Eles sentaram no parapeito baixo, com as pernas balançando para o lado de dentro. A cidade estava lá embaixo, pulsando com suas milhões de luzes, o barulho do trânsito subindo como um rugido constante. Olha lá, a Mari apontou para o horizonte, onde o céu ainda guardava um resto de laranja e roxo. É bonito demais para a gente passar a vida olhando para o chão, né? É sim, o Lucas concordou servindo o vinho. Sabe, Mari, eu passei o dia pensando naquela frase que você disse, que a tela é um escudo. Eu acho que a gente passa tanto tempo se protegendo de possíveis decepções, de conversas chatas ou de olhares estranhos, que a gente acaba se protegendo da vida também. Exatamente, ela disse, brindando com o copo de plástico. A gente esquece que o imprevisto, o esbarrão no metrô, a conversa no escuro, é aí que as coisas de verdade acontecem. O algoritmo nunca ia me sugerir você como amigo, porque a gente não tem os mesmos interesses marcados no perfil. Mas o destino, ou a falta de manutenção da rede elétrica, sabia o que estava fazendo. Eles riram e ficaram ali por horas. Falaram de tudo e de nada. Não tiraram nenhuma foto do vinho. Não fizeram check-in no terraço. Não postaram a vista da cidade. Aquela noite pertencia só aos dois. Com o passar das semanas, a rotina deles mudou de vez. Eles viraram o casal oficial do prédio. O seu antenor, milagrosamente, parou de reclamar tanto. Talvez porque agora ele tinha alguém para conversar de verdade no corredor. O Lucas e a Mari criaram uma regra. Quando estivessem juntos, os celulares ficavam numa caixinha na entrada do apartamento. No começo, eles sentiam uma espécie de comichão nas mãos, uma vontade de registrar tudo. Mas depois, o prazer de apenas viver o momento se tornou muito mais viciante do que qualquer curtida. Eles continuaram pegando o metrô todos os dias. Às vezes, eles viam outros casais ou amigos sentados um do lado do outro, ambos mergulhados em suas próprias telas, sem trocar uma palavra. Dava uma dó, sabe? Dava vontade de chegar e dizer: "Ei, desliga isso aí. Olha para a pessoa do seu lado. Ela é muito mais interessante do que esse vídeo de 10 segundos." Mas eles sabiam que cada um tem seu tempo de despertar. Meses depois, houve outra queda de energia no bairro. Foi num domingo à noite, uma tempestade daquelas que lava a alma de São Paulo. Quando a luz apagou, o Lucas e a Mari estavam na cozinha dele, tentando fazer uma receita de massa que eles tinham visto num livro de papel, imagina só. Dessa vez, não houve pânico, não houve desespero por falta de sinal. O Lucas simplesmente acendeu algumas velas, a Mari abriu uma garrafa de vinho
E eles continuaram a cozinhar, rindo das sombras gigantescas que as chamas faziam na parede. Sabe de uma coisa? O Lucas disse, abraçando a Mari por trás, enquanto ela mexia o molho. Eu acho que eu nunca mais vou reclamar de um apagão na minha vida. Nem eu, ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Foi no escuro que eu finalmente te vi, Lucas. E ali, no silêncio da bela vista, sob a luz vacilante das velas, dois estranhos que antes só olhavam para baixo, descobriram que o mundo é grande demais para ser visto apenas através de uma tela. Eles aprenderam que a conexão mais rápida do mundo não é o 5G, mas sim o toque de uma mão na outra, e a coragem de olhar nos olhos de alguém e dizer: "Oi, eu moro aqui do lado. Qual é o seu nome?" São Paulo continuou sendo aquela selva de pedra, barulhenta e caótica. O metrô continuou enchendo todos os dias às 6 da tarde, mas para o Lucas e para a Mari, a cidade nunca mais foi a mesma, porque agora não importava o quão cheio estivesse o vagão ou o quão escuro estivesse o túnel, eles sabiam que não estavam mais sozinhos. Eles tinham descoberto que a verdadeira luz não vem dos postes da rua ou das telas dos celulares, mas sim daquelas pontes invisíveis que a gente constrói quando resolve, finalmente, levantar a cabeça e encarar a vida de frente. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.